Bom dia, Formoso. A paz do Senhor, amém. Vamos se colocar de pé? Vamos iniciar essa manhã louvando ao Senhor. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és bom, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade do Senhor. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és bom, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és bom, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A tua bondade vem correndo me encontrar. A tua bondade vem correndo me encontrar. Eu me entrego a ti, eu pertenço a ti, sou totalmente teu. A tua bondade vem correndo me encontrar. A tua bondade vem correndo me encontrar. A tua bondade vem correndo me encontrar. Eu me entrego a ti, eu pertenço a ti, sou totalmente teu. A tua bondade vem correndo me encontrar. És fiel em todo o tempo, em todo tempo tu és bom, tão
do Senhor. Amém? Quantos aqui têm vivido a fidelidade e a bondade do Senhor? Bom dia, Formoso. Acabei me atrasando aqui na hora, né? Mas já estamos aqui para louvar e agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Se você ainda não fez isso, eu vou pedir para que você fique de pé e cumprimente o irmão que está ao seu lado. Você está sem vê-lo a semana inteira, acredito eu. Então esse é o momento, é a oportunidade de você aí, cumprimentá-lo e dizer o quanto é bom estarmos juntos aqui nesse domingo de sol, onde nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas escolhemos estar no melhor lugar, que é a casa do Senhor. E nós vamos continuar louvando ao nosso Deus e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos clamar a Ele nessa manhã. Declare assim com a gente, A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sei que há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Ele preparou um novo amanhã pra mim e pra você. Preparado pra mim. A Ti eu vou clamar. Clame pelo Espírito Santo nessa manhã, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Obrigada, Jesus. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, declare pra Jesus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me
Pai, declarando para Ele: Jesus, eis-me aqui. Será que isso tem sido a verdadeira canção que está aí dentro do seu coração? Será que aquilo que você tem declarado aí do banco tem sido o seu melhor, a sua boa parte? A gente vai repetir, vai cantar novamente. E você cante de uma forma diferente. Você está aqui cantando para Jesus, irmão. Você não está cantando para a gente no ministério, não. Então se declare aí perante a Ele. Faça essa declaração de amor. Jesus, eu me rendo perante a Ti, Senhor, eis-me aqui. Então nós vamos repetir novamente: eu me rendo aos Teus pés, Senhor. Porque é verdadeiramente isso que eu quero viver na minha vida. É verdadeiramente isso que eu quero sentir no meu caminhar, no meu dia a dia. É o que eu quero que as pessoas vejam, que Jesus através de mim. E é isso que nós vamos declarar mais uma vez. Vamos lá no refrão? Declarar: eu me rendo. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos. És tudo que eu me lanço. Agora declare: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Os irmãos podem se assentar nesse momento. Bom dia, graça e paz da parte do nosso Deus, amém? Amém? Eu quero dividir com vocês o texto da palavra de Deus, que está lá em Josué, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 5. Josué 1, 5. O texto da palavra de Deus diz o seguinte: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? O Senhor nos garante na manhã deste dia que Ele está conosco. Se Ele nos mandou, se Ele nos separou, se Ele nos chamou, se Ele nos vocacionou, se Ele nos levantou para alguma obra, para alguma coisa, para algum trabalho, o Senhor é conosco. O Senhor estará conosco, ainda que venham as lutas, as adversidades, o tempo ruim, mas o Senhor continua conosco. O que Ele nos adverte é que a gente precisa ficar na posição, fazer aquilo que a palavra dEle nos instrui a fazer.
não olhar para os lados, não olhar para a oposição, não olhar para aqueles que de alguma maneira possam se levantar para impedir a caminhada, a trajetória. O que precisamos fazer é permanecer firmes, entendendo que o Senhor nos chamou, nos separou e Ele nos conduzirá, seja em que caminho for, e sabendo que o caminho às vezes tem pedras, tem dificuldades, tem barreiras. Que possamos nos esforçar para permanecer firmes no propósito para o qual nós fomos chamados. Amém? Como igreja do Senhor, nós temos muitos desafios. Nós estamos aí começando o ano com muita coisa para ser feita. E a igreja precisa estar engajada nessa obra, nesses propósitos, naquilo para o qual o Senhor nos separou e nos chamou. Eu quero colocar aí para os irmãos alguns anúncios. Ação social, os cursos da ação social começam agora no dia 10 de março. E aí eu quero que você fique aí atento, que você convide pessoas para fazer parte desses cursos, que você movimente aí a sua rede de amigos e anuncie, fale aquilo que nós vamos ter aqui. Nós vamos ter o curso de culinária, corte e costura, crochê e manicure. Então, olha, quer aprender a fazer unha? De repente ganhar um dinheirinho extra aí? Quer aprender a costurar as suas roupas? Ou fazer concertos, fazer coisas para ganhar um dinheirinho extra? Quer aprender a cozinhar? Fazer bolos? A Mônica é a professora que dá aula aí dos doces, bolos. Nós vamos ter muitas coisas. E você está convidado a fazer parte disso, convidar as pessoas para fazerem parte disso. Uma mensalidade muito pequena, valores simbólicos, e você pode estar aí ampliando, falando para as pessoas que nós temos essas atividades aqui. Os cursos serão ministrados segundas e terças-feiras, e você pode falar com as pessoas. São vagas limitadas, então você precisa correr. Se você quer fazer parte, corra. Os cursos acontecem a partir das 14 horas. Então procure a Ivonete, procure a Juju, a Jussiara, para fazer a sua inscrição, para se matricular e pegar mais detalhes acerca do curso. Também, o chá de mulheres acontece agora dia 15. Você já pegou seu convite aí com a Noêmia? Já pediu para ela separar o seu? Já, Juju? Então é isso, Jurupinga, tu não pode ficar de fora. O culto, o chá das mulheres, a partir das 16h30, no dia 15/3. Se você ainda não pegou o seu convite, procura a Noêmia para você pegar o seu convite com ela, garantir também a sua vaga. A procura é muito grande, se você deixar para a última hora, você vai ficar de fora e você não pode ficar de fora. Se você quer de alguma maneira evangelizar, você quer dar uma palavra para alguém, ali na mesa tem folhetos que você pode, ao sair daqui, pegar esses folhetos e você distribuir no caminho, quando você estiver indo para casa. Você pode distribuir aí por onde você for, coloca na bolsa, está na fila do banco, entrega para as pessoas que estão, é uma forma de você evangelizar. Então está ali os folhetos em cima da mesa. E agora, a minha propaganda a que eu mais gosto. É o quê? É o quê, pastor? Alimento. Quilo de amor. Aquele quilo de amor maravilhoso que tem propiciado a gente abençoar uma rede de pessoas, uma gama de pessoas. Queridos, vocês não têm noção como tem multiplicado, como a gente tem conseguido alcançar outras pessoas, outras vidas. E eu preciso que você continue nos ajudando. Esses 2 últimos meses nós não temos recebido a cesta básica que a gente costuma receber sempre. Início do ano é muito complicado para a pessoa que nos doa essa cesta básica. Então tem mais dificuldade e por conta disso a gente também tem mais dificuldade. Esse mês, o que nos salvou, sabe o que foi? Aquele sorteio do kit festa. Foi o que nos propiciou comprar aquilo que estava faltando. Obrigada, Mônica. Você não tem noção como foi bênção
a sua ideia para nós, e a ganhadora aí foi a Nayara, a esposa do Telo, e isso nos ajudou muito esse mês, porque faltaram muitos alimentos. Então eu preciso que você se engaje aí nisso, que você nos ajude, que você traga o seu quilo de amor. Você já pode levar a sua bolsa hoje para você trazer o seu alimento. No próximo sábado a gente já está aí com a questão do carnaval, então a gente tem um sábado a menos, mas não deixe de contribuir, não deixe de fazer. Se você quer nos ajudar através de dinheiro, doando em valores, você pode fazer através do Pix da igreja. Basta você colocar 1 centavo a mais, as nossas tesoureiras vão entender que esse valor é destinado para ação social. E eu gostaria que vocês não deixassem de orar pelo Júnior, a pessoa, o empresário que doa essas cestas básicas, que muito nos ajuda. Não deixe de orar por uma família que todo mês ela nos ajuda com uma quantidade significativa de alimento. Isso também tem nos abençoado muito. E por cada um daqueles que traz o seu quilo, que às vezes pensa assim, mas já tem uma família que doa muito, mas já tem um empresário lá que doa 10 cestas básicas, mas o seu quilo contribui para que essa obra permaneça. Então não pense que 1 quilinho que você doa não faz diferença nessa seara. Faz muita diferença. Prova disso é que depois que nós fizemos tudo, não tínhamos mais nada, as prateleiras estavam vazias. E aí, depois da quarta-feira da entrega, alguns irmãos trouxeram depois os alimentos e colocaram ali, e durante a semana nós conseguimos abençoar outras pessoas que chegaram aqui pedindo. Então foi o teu quilinho que você trouxe e colocou ali depois, que propiciou a gente abençoar outras pessoas que chegaram aqui depois pedindo o alimento. Então não deixe de contribuir, não deixe de participar, não deixe de colaborar para que a gente continue avançando. Hoje tem cantina que está sendo aí promovida pelas mulheres aí para o retiro, não é isso? Também para o retiro, então não deixe de passar lá, tomar o seu café e lanchar logo agora pela manhã. Vamos orar? Você pode se colocar de pé? Nosso Deus, muito obrigada por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigada porque temos visto, Deus, o teu agir, o teu cuidado, a ação do teu Espírito Santo. Muito obrigada. Peço que em nome de Jesus o Senhor continue conduzindo tudo, Senhor Deus, aqui em Vila Formosa, porque a igreja é do Senhor. A igreja não é do pastor Alexandre, a igreja não é dos ministros, dos diáconos, a igreja é do Senhor. E é o teu nome que precisa ser glorificado e não o nosso. É o teu nome que precisa ser exaltado e não o nosso. O culto é para o Senhor. O culto é para o teu louvor, para a glória do teu nome. Por isso receba, Deus, a nossa adoração, receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, que possa chegar até o trono da tua graça com cheiro suave. Nós queremos tributar ao Senhor honra, glória e louvor, porque só o Senhor é digno e não há outro além de ti. Deus, nós vamos dar início aí aos cursos. Voltando, Senhor, meu Deus, os cursos, e obrigado pela vida da Valquíria, pela vida da outra professora de crochê que está vindo para somar. Obrigada pela vida da Mônica, do Ivan, da irmã Zilda. Muito obrigada, Senhor, meu Deus, pela vida da minha mãe. Obrigada pela vida da tia Lu, da professora de balé, do Elton, professor de jiu-jitsu. Deus, nós temos tantas pessoas que têm se envolvido nessa obra, que têm acrescentado nessa obra, e eu peço, Deus, que o Senhor acrescente ainda mais, que o Senhor traga pessoas que queiram se envolver nesse projeto, que a nossa ação social, Deus, possa se expandir para esta comunidade, que as pessoas possam vir aqui, vendo neste lugar, um lugar de refúgio, lugar de palavra, lugar de aconchego. Deus, em nome de Jesus, eu coloco tudo diante do Senhor. Eu quero te agradecer, Deus, pela vida do Júnior, pela vida daquela família, Deus, que todos os meses contribui para que aquelas bolsas possam ser feitas, pela vida de cada irmão, de cada irmã que tem doado, que tem dado
que tem ofertado, que tem trazido o seu quilo, que tem se comprometido com este projeto, com esta obra, que tem podido, Senhor Deus, abençoar tantas famílias. Quantas são as pessoas que têm sido abençoadas através de nós, através dessa igreja, Deus. Muito obrigada. Nada disso seria possível se os nossos irmãos não entendessem o propósito para o qual o Senhor nos chamou, e eu louvo o teu nome por isso. Eu coloco tudo diante do Senhor. Nós precisamos de mais. Nós precisamos de ti. Nós precisamos de pessoas com coração voluntarioso, pessoas que queiram realmente somar. Então envie empresários, envie pessoas, Senhor Deus, que possam doar quantidades de cesta básica, pessoas que possam doar em dinheiro, em alimento. Deus, envia. Nós precisamos de recursos e o Senhor até aqui não tem deixado faltar. Muito obrigada. Muito obrigada, Deus. Que não falte a saúde aos meus irmãos. Que não falte a saúde, Senhor Deus, àqueles que têm nos abençoado. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor é e faz. Muito obrigada por quem o Senhor é. Eu coloco a vida do nosso pastor diante do Senhor. O Senhor conhece as necessidades do teu servo. O Senhor sabe do que ele precisa, conhece o seu coração. Senhor, ele é um homem comprometido contigo, comprometido com esta igreja. Por isso, sustente, Deus. O sustente a sua família. Toma a Luísa nas tuas mãos. Cuida, Senhor, meu Deus, do coração, das emoções dos teus servos. Senhor Deus, fala conosco na manhã deste dia, através da ministração da tua palavra. Abençoa os dízimos e as ofertas que serão depositados. Que supra, Deus, todas as necessidades da tua casa. Para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidas ao Senhor por tudo. No nome precioso de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. No momento de louvor, nós temos a oportunidade, então, de consagrar ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas e nossas vidas. Você pode permanecer de pé para louvar a Deus? Verdadeiro adorador, a minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça.
fidelidade, declare. Tu és fiel, Senhor. E ainda assim, e ainda que eu não permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Podemos assentar. Graça e paz, igreja. Bom dia, bom dia. Mais um domingo nós estamos aqui. Mais um domingo glorificando o nosso Deus, o nosso maravilhoso Deus. Esse Deus que nos dá força, esse Deus que nos guia em meio às tempestades, em meio aos dias difíceis, mas é um Deus também que caminha conosco quando estamos alegres, quando estamos felizes. E falar em felicidade, você já viu que o dia lindo está fazendo hoje? Olha que sol, olha que dia, olha que momento maravilhoso que Deus separou para nós nessa manhã. Talvez você ainda não agradeceu a Deus por essa manhã tão maravilhosa, tão clara. E aí eu quero, junto com vocês, eu quero agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, por esse sol, por esse clarão tão especial da parte de Deus. Vamos repetir aqui comigo? Fala, Senhor Deus. Tá fraco. Senhor Deus, obrigado por essa manhã tão linda. Louvado seja Deus. Esse foi o dia que Deus preparou para você nessa manhã. E começar o dia louvando a Deus, adorando a Deus e dizendo que Ele é fiel, que Ele cuida de nós. É maravilhoso, não é verdade? Que dia lindo. E por falar em lindo também, vocês viram aí como está ficando lindo a nossa rampa de acesso aí? Olha que maravilha. Louvado seja Deus. O nosso querido irmão Zé Antônio está de frente com essa obra, também com os homens. E aí eu tenho um jargão aqui que se tem obra, tem homens de Deus, tem homens fortes. Se tem obra, tem homens fortes, tem homens valorosos, não é, Luciano? O pessoal sai lá queimadinho, sai tostadinho. Quem é branco fica vermelhinho, quase roxo, né? Deus é maravilhoso. Então louvo a Deus pela vida dessa igreja e pela vida dos irmãos que estão se disponibilizando em realizar essa obra. E ainda sobre um dia também maravilhoso. Hoje temos um dia maravilhoso, tanto que dá notícias maravilhosas, né? Ontem nós tivemos o café dos diáconos e diaconisas meritienses aqui. Então os nossos diáconos estiveram envolvidos. Foi um tempo também muito edificante, muito precioso, de muita edificação, de muito contato, relacionamento. E foi uma experiência maravilhosa para nós como igreja, para mim como pastor, nesse primeiro momento. Certamente teremos mais momentos assim no decorrer do ano, não somente com os diáconos, mas com outras organizações também, porque a nossa igreja está aqui para servir no reino e servir ao próximo. Amém? Amém? Você já abraçou o desafio de copiar um livro da Bíblia? Ainda não? Ainda dá tempo. Tínhamos 365 dias, dia 1º de janeiro. Agora temos menos. Aí eu não sei quanto que vai dar, porque a conta você faz. Mas você pode escolher um livro ainda e copiar. Já temos um irmão que copiou já um livro inteiro, meu irmão. Um irmão já copiou o livro inteiro, me mandou lá pelo Zap. Não é verdade? Né, Vitor? Vitor copiou Provérbios inteiro, irmãos. Olha que maravilha. Louvado seja Deus.
Vitor foi nosso primeiro irmão aí a copiar livro de Provérbios inteiro. E aí depois eu vou estar lendo, tá? Eu vou ler fielmente. Amém. Louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. É desafio. Foi desafiante para você, Vitor? Foi. Mas essa é a intenção, de ser desafiador para você. Amém? Dia 2, nós teremos culto somente pela manhã, tá bom? No primeiro domingo de fevereiro teremos culto somente pela manhã e a ceia vai ficar para a segunda semana. E aí, falando do quilo de amor, imagina só se você todo domingo, cada um de nós aqui, todo domingo doar 1 quilo de alimento. 1 quilo de alimento. Se nós temos aqui em média de 60 pessoas, são 60 quilos. Uma média de 100 pessoas, são 100 quilos. E aí você traz, não especificamente somente no dia que a Martinha pedir, mas traga todo domingo. Não vai pesar no seu bolso. Você não vai passar necessidade por conta disso, eu tenho certeza. Certeza, nós queremos ampliar de 35 para 50. Estamos aumentando aos pouquinhos, mas eu quero chegar aos 50. Eu quero atender 50 famílias aqui. E eu preciso da colaboração da igreja, da gente chegar junto. Então, todos vocês, se não tiver bolsinha também não tem problema. Vem lá com essa sacolinha, deixa 1 quilo de alimento ali, de arroz, de feijão, macarrão, o que você quiser, mas não deixe de participar. A nossa igreja tem que ser o maior contribuinte dessa ação, porque nós, por sermos salvos em Cristo Jesus, devemos desenvolver o papel da piedade, da compaixão, da graça, misericórdia e do serviço ao próximo. Independente se ela vai servir a Deus ou não, existem pessoas passando necessidade, a gente precisa suprir. Se temos condições de fazer, nós vamos fazer. E aí ela vir para a igreja, ela abrir o coração para Jesus, ela ser salva é uma consequência dos atos salvíficos que nós temos como igreja. Amém? Você crê nisso? Amém? Então vamos contribuir mais em nome de Jesus. Bom? Queridos, neste mês, como sempre digo, inicio o culto falando sobre o tema. Quem lembra do tema da mensagem? Santificação, um chamado divino. Vamos repetir? Santificação, um chamado divino. Obrigado, Juninho. E dentro desse tema, tivemos uma série de títulos das mensagens. E aí o primeiro foi o chamado à santificação. O segundo, santidade, reflexo do caráter de Deus. O terceiro, separados para Deus. O quarto, o papel da palavra de Deus na santificação. O quinto, o papel do Espírito Santo na santificação. E hoje nós teremos como título santidade no corpo e na mente. Porém, nós vamos nos basear apenas, enfatizar apenas esse primeiro versículo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Abra a sua Bíblia. A você, visitante que está na igreja, seja sempre bem-vindo. Você é precioso para a nossa igreja e essa igreja está aqui sempre pronta a te receber. E no final do culto você estará recebendo um abraço. E assim diz a palavra do Senhor. Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esta palavra, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado conosco.
o Senhor em cada mensagem tem tocado em nosso coração, tem mexido em nossas feridas, em nossas fraquezas, Senhor, e na nossa disciplina espiritual, Deus. Continue falando conosco, continue chamando a nossa atenção para aquilo que é santo, para aquilo que é agradável ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que as palavras que forem daqui proferidas, Senhor, sejam palavras vindas do Senhor. Abra o nosso coração, nos dê o claro entendimento e a aplicabilidade da palavra no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, é de conhecimento da igreja que a santidade, ela é um chamado divino. É a vontade de Deus para nós e ela é essencial para todo o cristão. Não é para certos grupos de cristãos, é para todos os cristãos, sem exceção. E sem santificação você não agrada a Deus. Sem santificação você não vê a Deus como Deus deseja que você o veja. Sem santificação, o teu processo de vida espiritual se torna distante dos propósitos de Deus. E isso é um grande mal que, infelizmente, muitos cristãos carregam ainda dentro das igrejas. Porque deve haver o interesse de todo cristão em buscar a santificação. A santificação, ela é algo que deve estar dentro de nós como uma busca implacante e implacável. É uma corrida, é um desafio diário. Não deve existir cristão sem interesse pela busca da santificação. Porque isso deve caminhar dentro de você. Essa busca é incessante em ser cada vez mais parecidos com Deus. Porque essa busca, ela te conecta de modo mais íntimo com Deus e te ajuda na prática a você expressar a resposta da busca que você faz diariamente pela santidade. Porque é a vontade de Deus para a sua vida. É a vontade de Deus para a sua vida, que é ser santo. Note que ao ler o capítulo 12, não somente o versículo 1, e aqui resumidamente eu quero expor para vocês, até o capítulo 11, nós temos ensinos, teologias, muitos ensinos daquilo que devemos fazer. Eu costumo dizer que Romanos é a teologia sistemática do apóstolo Paulo, onde ele fala sobre todos os assuntos. Mas no 12, do 1 em diante, é a nossa vida na prática. É um dos capítulos mais práticos da carta de Paulo aos Romanos. E ele aponta claramente o que nós devemos fazer para sermos cristãos melhores. E ele começa com uma exortação à entrega total a Deus, que é o versículo 1. E acabamos de ler. E em seguida, uma transformação da mente, que é o versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E do uso também dos dons espirituais, a qual nós temos quando nós recebemos da parte de Deus a salvação, que é para a edificação do corpo de Cristo, do versículo 3 ao versículo 8. Já nos versículos seguintes, Paulo incentiva o amor genuíno, a prática, olha a prática, o amor genuíno,
A paciência prática. Paciência na tribulação. Paciência na sua caminhada de vida. A hospitalidade prática. A humildade no trato com os outros, prática. Mas a nossa ênfase é no versículo 1, onde Paulo nos exorta a apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Agradável a quem? Agradável a Deus. Agradável a Deus. Isso significa que a nossa vida ela deve ser uma oferta contínua de adoração ao serviço do Senhor, a serviço do reino, a serviço da edificação da igreja de Cristo. E a ideia de sacrifício vivo, ela se contrapõe claramente com a ideia do sacrifício do Antigo Testamento, mostrando que em Cristo nossa dedicação ela é diária, ela é constante e ela não é um ato isolado. Ela é uma prática constante, contínua e que aponta sempre para a perfeição que é Cristo, o nosso modelo perfeito. E esse é o verdadeiro culto racional, ou seja, um serviço consciente, um serviço voluntário a Deus, sem peso. Nós devemos realizar tudo para Deus sem peso. Nós devemos nos apresentar a Deus de maneira leve, tudo que nós fazemos. E tudo que nós fazemos, ela independe das ações humanas. Nós não vivemos para agradar pessoas, nós vivemos para agradar a Deus. Isso não é algo novo. Desde o Antigo Testamento, Deus ordena ao seu povo, lá em Levíticos 11:44, sede santos, porque eu sou santo. Não é algo novo, não é uma novidade para nós no Novo Testamento. E no Novo Testamento essa ideia, ela é retomada e refletida em algumas passagens. Embora não esteja escrito igualzinho, tá, no Antigo Testamento, mas é a mesma ideia. É a mesma ação, como por exemplo, lá em 1 Pedro 1, 15 e 16, que diz: começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Tessalonicenses 4,16 diz, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Não é algo novo, meus irmãos, é algo antigo. E santificação, esse tema, essa palavra, ela deve permanecer sempre em nossa mente como um alerta a nos dizer: santifique, santifique, santifique vosso coração, a vossa mente. Então, nessa mesma linha, o apóstolo Paulo, ele reforça esse chamado, que é exortar os crentes a uma vida santa, a uma vida pura, que agrada a Deus. Exortar os crentes a apresentarem os seus corpos como sacrifício vivo a Deus. Mas o que isso significa na prática? Como assim? Por quê? Todo texto que você lê, pergunte: por quê? Por que está escrito isso?
a maneira mais correta de você meditar e não ler é fazendo perguntas para o texto. Certa feita, conversando com o irmão, e uma irmã pergunta: vocês estão lendo a Bíblia? Todo dia. Vocês estão meditando? Não. Ler é diferente de meditar. Você pode ter o seu plano de leitura anual da Bíblia, de copiar o livro da Bíblia, mas você deve meditar todos os dias em pelo menos um versículo. E aqui nós vamos meditar. Por que isso? Biblicamente, significa então viver de maneira completamente dedicada a Deus, rejeitando todo e qualquer padrão do mundo. E o apóstolo Paulo nos ensina que não devemos sacrificar animais, como prescrito na lei do Antigo Testamento. Não precisa. Mas seus próprios corpos, para a mortificação dos seus desejos, das nossas vontades, dos nossos interesses que nos levam ao pecado. Porque o sacrifício do próprio Cristo substitui a necessidade de tais sacrifícios. Mas nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E por causa disso, por causa desse sacrifício, nós podemos dedicar toda a nossa vida a Deus baseado em um único e verdadeiro sacrifício, o de Cristo. Amém? E esse padrão único e verdadeiro de nos apresentarmos como sacrifício vivo, ela tem um padrão de santidade. E esse padrão deve agradar a Deus, somente a Deus. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo e agradável a Deus. Notem a ênfase: agradável a Deus. Novamente eu lhe pergunto, para a nossa meditação, por que a ênfase? Por que agradar a Deus? Porque o seu padrão de santidade não é o mesmo padrão de santidade de Deus. O seu padrão do que é puro é diferente do que é puro para Deus. A sua maneira santa de viver a sua vida cristã pode não ser da mesma maneira santa que Deus deseja para você. Você acha que a sua maneira de viver é correta porque agrada os homens, porque agrada o seu grupo social, porque agrada os seus amigos, agrada o seu nicho das redes sociais. E diante da aprovação desses grupos, você acha que está agradando a Deus? Eu te pergunto, a sua maneira de viver, a sua conduta, tem agradado a Deus ou tem agradado aos homens? Você tem se importado mais com que tipo de aprovação? Você tem buscado agradar mais quem? Mais a Deus? Mais aos homens? Mais o seu nicho social? Se você tiver mais aprovação de Deus e agradar mais a Deus, certamente será muito comum você ser reprovado pelos homens, pelo grupo social ao qual você pertence e pelo nicho ao qual você está enquadrado. Porque quando nós agradamos a Deus, nós desagradamos o padrão do mundo. A escolha é sua.
Quem você quer agradar? A decisão correta está na palavra de Deus e não há o que discutir. Nós não devemos ficar escravos durante a nossa vida em agradar um padrão que o mundo escolhe para ele. O cristão que busca a santificação, ele anda na contramão dos padrões do mundo. Ele não se importa com o que aquele grupo vai pensar dele, porque ele é cristão. Ele não se importa que aquele nicho vai pensar dele. Pouco importa se ele é chamado de quadrado, antiquadro, de antissocial, porque ele não se adequa àquele padrão, muitas vezes carnais, muitas vezes promíscuos, escarnecedor. Mas vale agradar a Deus do que aos homens, amém? Devemos consagrar, irmãos, todos os dias a nossa vida a Deus, ao Senhor. Consagrar a nossa mente, as nossas ações. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós vivemos em um mundo que constantemente nos influencia aos padrões distantes dos valores do reino de Deus. E o desafio de todo cristão é manter-se puro, consagrando-se ao Senhor em tudo que faz. Santidade no corpo e na mente, ela não é uma opção para nós cristãos, mas ela é um dever e uma característica de todos que seguem a Cristo. Não existe um cristão salvo manter pensamentos e padrões do mundo. E se você se enquadra nesse aspecto, eu quero te falar que das duas uma: ou você não se converteu verdadeiramente, ou você não quer buscar a santidade a fim de mudar aquilo que te escraviza do pecado. Tudo começa na mente, já foi falado isso aqui. E se você não controlar a sua mente, vai para o coração, vai para a ação. E dependendo da ação, ela pode destruir a sua vida. E se você é um cristão genuíno, verdadeiro, conhecedor das Escrituras, você sabe o quanto você deve zelar pelo seu corpo, pela sua mente. E eu quero enfatizar um pouco o corpo. Cuidar do seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. O seu corpo, ele não foi feito para ser exposto de forma sensual para outras pessoas. Que isso? Deus fez um corpo para você lindo da forma que Ele te deu. Ele não deve ficar sendo exposto. As suas vestes não devem despertar desejos pecaminosos em ninguém. O seu corpo e as suas vestes devem agradar a Deus e não às pessoas, e não aos grupos a qual você está inserido, não ao seu nicho, não. As tuas vestes, o teu corpo, ela deve agradar tão somente a Deus. Você não deve chamar atenção pelas tuas vestes sensuais, pelo teu corpo sensual. Você deve chamar atenção pela prática de Deus, por aquilo que Deus manda você realizar na prática. Amar, perdoar, ter compaixão, ter misericórdia, ter mais contato com Deus, ser uma pessoa paciente, não ser arrogante. Você deve ser conhecido pelas práticas de Deus e não pelas práticas que te fazem enquadrar em um padrão social. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A sua maneira de viver tem feito Deus se alegrar?
Sentir prazer? Queridos, é necessário falar sobre esse ponto. De repente você pode ir em outras igrejas, em outros lugares, possivelmente não vai falar isso para você. Mas Deus fala para você e vai continuar falando: santifiquem-se, busque espiritualidade, busque estar em paz no seu coração, que é isso que Deus deseja para você, é isso que Deus deseja para mim. Você pode cuidar do seu corpo, você pode se arrumar bem, mas você precisa entender que o seu corpo, as suas vestes, o seu modo de agir, deve sempre agradar a Deus e não as pessoas. E de fato viver dessa maneira pode parecer um tanto difícil. É difícil, não é tão fácil. Mas é a maneira correta de um cristão viver. É a maneira correta que Cristo nos ensina. O cristianismo, ele não pode ser vivido de qualquer forma. Ele não pode ser vivido de acordo com aquilo que eu acho, que as pessoas acham de mim. Ele tem que ser vivido de aquilo que Deus me ordena, me orienta, me conduz. E por mais difícil que seja esse modo de viver, deve ser o seu alvo. Porque quando você alcançar esse alvo, menos preocupação você terá em agradar os homens. E agradando menos os homens, certamente você terá mais aprovação de Deus. E é isso que importa, agradar a Deus, nada mais. Nada mais importa, senão agradar a Deus. Transforme a sua mente. Trabalhe a sua mente. Tudo começa aqui, ó. Crie disciplina espiritual. Dedique-se à meditação da palavra, à espiritualidade. O carnaval está vindo aí, meus irmãos. Tenho mandado algumas coisas aí para o Tiago, para a Josi, para outros irmãos. O negócio está ficando sério. O inimigo está vindo pesado, descaradamente, sensualizando, prostituindo, pervertendo as crianças, os adultos. Demônios sendo claramente vistos, pessoas sendo possessas, claramente vistos. E aí uma das explicações que eu vi, aquela porcaria daquela avenida, eles consagram a Satanás, ao demônio, e aquilo ali é como se fosse um portal. Então eles abrem um portal, onde eles chamam os espíritos das trevas, o espírito imundo. Ele entra naquela avenida ali, tomando posse dos corpos que assim permitem. Os movimentos. Só não enxerga quem não quer. Mas é isso que a televisão vai mostrar para você. É isso que o teu celular vai mostrar para você. Sensualidade, corpo de fora, nudez, escárnio do cristianismo. E Deus te chama para você transformar a sua mente, santificar o seu corpo como sacrifício vivo. Muito cuidado para onde você vai no carnaval. Muito cuidado com os olhares. Muito cuidado. É no carnaval que o inimigo se aproveita, que ele te tenta. É no carnaval que muitos casamentos são desfeitos, que muitas brigas acontecem, porque você está no local errado. Ah, vou ver só um bloquinho. Ah, vou ver só o fulano cantar. Vai nesse pensamento, brinca com fogo. Não tem só prostituição, não, tem droga.
tem bebida. Aquilo que te faz lembrar do teu passado, meus irmãos, que te causa mal, sai fora. Isso não te pertence mais. Carnaval não te pertence mais não. Bebida não te pertence mais não. Droga não te pertence mais não. Acabou. Tua vida é outra agora. É com a tua família. Ah, mas eu tenho que ficar dentro de casa, tu não tem dinheiro. Fica dentro de casa. Mas vale a tua vida dentro de casa, protegida com a tua família, do que você se arriscar lá fora no carnaval e você se desviar e você voltar a comer seu próprio vômito. Mas está calor, pastor, problema, fica na sua casa com calor. Mas não se arrisque. Não coloque seus filhos à exposição de uma barbaridade dessa. Não permita isso, não brinque com o diabo. Mude de canal, não ligue a sua televisão para assistir desfile de carnaval, não ligue. Se algum de vocês fizerem isso, não é por orientação minha. É porque você quer. Não ligue a sua televisão para ver nada, absolutamente nada, relacionado ao carnaval. Isso não faz bem para você. O inimigo quer entrar na sua casa dessa forma. Você não percebeu isso? Você acha que todos aqueles sambas ali é o quê? É uma maneira de entrar na sua casa. Santifique. Santifique-se. Corpo, mente. Porque, queridos, a santidade do corpo não tem a ver somente com a estética, mas também com os nossos sentidos. Cuidado com o que você vê, com o que você ouve. Jesus ensina que os olhos são a lâmpada do corpo, está lá em Mateus 6:22. Aí você olha, você mentaliza. Queridos, se você olhou, viu que vai dar problema, viu que vai mexer com a tua mente, você vira, se afaste, feche as brechas. Porque se permitirmos que os nossos olhos sejam contaminados pelo pecado, isso afetará o nosso coração e a nossa conduta. Aquilo que falamos também. Tiago 3 nos alerta sobre o perigo da língua, que pode tanto edificar quanto destruir. Muito cuidado com a língua, muito cuidado com como você fala. Fala das pessoas, dos seus irmãos. Você pode conversar, mas você não pode fofocar, denigrir, causar mal. Isso é errado. Isso não é bíblico. Isso é condenatório. Cuidado com as palavras que saem da nossa boca, porque ela revela aquilo que está no nosso coração. Por fim, o nosso culto racional, e aqui em Romanos, ele finaliza esse versículo dessa forma, que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto racional é de maneira voluntária, de maneira honesta, de maneira íntegra, de nos apresentarmos diante de Deus de modo simples, de modo puro. É a forma leve, é a forma entendível, é a forma aplicável e voltada para tão somente agradar a Deus e servir a Deus de maneira intencional, usando os dons, usando os talentos que Deus nos deu para edificar a igreja. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Diante do que aprendemos, como podemos viver então uma vida de santidade no corpo e na mente? Tenha cuidado com o que você ouve, com o que você fala. Se algo não edifica, devemos evitá-lo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Examine todas as coisas e retenha o que é bom. Submeta os seus desejos à vontade de Deus.
Antes de tomar qualquer decisão, pergunte para Deus. Deus, é isso que eu tenho que fazer? Ah, mas pastor, eu tenho que perguntar tudo para Deus? Não, as coisas básicas não, já falei aqui no culto de quarta-feira. Você não vai perguntar, você tem que alimentar o seu filho. Você não vai perguntar, você tem que fazer uma comida de casa. Não, são essas perguntas que eu falo. São decisões da sua vida, na prática, que requer uma responsabilidade maior na tomada de decisão, principalmente quando envolve família, quando envolve a sua vida espiritual e algo importante na sua vida. Use o seu corpo para glorificar o Senhor em tudo. Seja em nosso vestuário, em nosso comportamento ou em nossas atitudes, nós devemos refletir sempre a santidade de Deus, é Cristo. Você não precisa agradar nenhum homem, nenhum ser humano na terra. Você só precisa agradar a Deus. Então glorifique a Deus no seu modo de agir, pensar, falar, ouvir, se vestir e se apresentar diante de Deus. Deus nos chama a santidade, tanto no corpo, quanto na mente, quanto no ouvir, quanto no falar, quanto no agir. E em um mundo corrompido pelo pecado, devemos ser luz, refletindo a glória dele em tudo que nós fizemos e tudo que nós realizamos. Que possamos, dia após dia, buscar uma vida santa, oferecendo os nossos corpos, o nosso corpo como sacrifício vivo e renovando a nossa mente para que sejamos cada vez mais semelhantes a Cristo. Oremos para que Deus nos dê forças, discernimento para viver uma vida em santidade. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Obrigado por esta palavra que falou profundamente ao nosso coração. Obrigado, Deus, porque nós entendemos que não devemos agradar os homens, não devemos buscar a aprovação de pessoas, devemos buscar a aprovação do Senhor. Senhor Jesus, mais vale te agradar, e sabemos que ao te agradar, Deus, certamente nos afastaremos dos homens e daqueles que maquinam mal, aqueles que promovem um padrão diferente do qual nós vivemos. Senhor Jesus, mais vale te agradar do que agradar os homens. Senhor, restaure a nossa mente, restaure o nosso modo de viver, restaure a nossa vida, restaure, Senhor Deus, a maneira de nos relacionarmos com o Senhor. Nos ensine, Pai, nos dê disciplina espiritual, nos dê vida no altar, nos dê, Senhor Deus, uma mente, Senhor, voltada tão somente a agradá-lo, Senhor. Senhor, que possamos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, Pai. Senhor, que tenhamos a sensibilidade em tomar decisões aplicáveis à nossa vida, relacionado à santidade, ao cuidado da nossa vida, do nosso corpo, da nossa mente, daquilo que falamos, daquilo que ouvimos, daquilo que olhamos. Senhor, fortaleça a tua igreja, fortaleça, Senhor, a nossa igreja, a nossa vida, Pai, e nos conduza, Senhor, à santidade, porque a santidade é a vontade do Senhor para nós. Oremos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se levantar. Que o amor do Deus Pai, o maravilhoso amor do nosso Deus, a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça salvadora, a graça irresistível, a graça que há somente em Cristo Jesus, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Vamos para a EBD, e aqueles que estarão comigo na classe pastoral,
estou descendo.